Olá, hoje é segunda-feira, 11 de abril de 2022. Eu sou o Guilherme Becker e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Macron e Marine Le Pen disputarão o segundo turno para a presidência da França. Zelensky diz que a sobrevivência da Ucrânia depende dos Estados Unidos. Brasil tem a menor média móvel de mortes por coronavírus em quase 3 meses. O atual presidente da França, Emmanuel Macron, e sua rival de extrema-direita, Marine Le Pen, disputarão o segundo turno da eleição presidencial na França no dia 24 de abril. A votação do primeiro turno ocorreu neste domingo, com vitória de Macron, que obteve 28% dos votos, enquanto Le Pen somou 23%. A escolha dos franceses de levar Macron e Le Pen ao segundo turno repete o duelo do pleito de 2017, que marcou a ascensão de Macron para a presidência francesa como o mais jovem a ocupar o cargo em toda a história. Na ocasião, Macron venceu o segundo turno com 66% contra 34% dos votos. O duelo ainda coloca mais uma vez frente a frente duas visões opostas sobre o futuro da França, a identidade do país e a atuação na União Europeia. Enquanto Macron é um centro-direitista com foco no campo econômico, nas questões diplomáticas e um defensor da União Europeia, Le Pen é contra a imigração e tem sérias restrições quanto à presença da França no bloco. O atual presidente deve agora focar nos votos da esquerda, que somando todos os candidatos teve em torno de 35% da preferência do eleitorado. À medida que a guerra se desloca para o leste e para o sul da Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky declarou que o país depende da ajuda direta dos Estados Unidos para vencer as batalhas contra os russos nessas regiões nas próximas semanas. Zelensky agradeceu o apoio do presidente americano Joe Biden, mas ao mesmo tempo também disse que não tem certeza de que conseguirá tudo o que pediu aos Estados Unidos. Em entrevista à rádio Deutschlandfunk nesta segunda-feira, o ministro do Exterior de Luxemburgo, Jean Asselborn, reforçou o pedido de Zelensky. Ele disse que embargos no setor de energia e sanções econômicas não são suficientes para deter a guerra e os ataques de Putin. Asselborn afirmou que, neste momento, repassar armas à Ucrânia é mais importante do que qualquer sanção. Devido à guerra, o chanceler austríaco Karl Nehammer deve se encontrar nesta segunda-feira com o presidente russo em Moscou. A Áustria, que faz parte da União Europeia, tem status militar neutro, já que não pertence à OTAN. Conforme informações divulgadas nesta segunda-feira por militares ucranianos, a Rússia continua atacando a região de Donetsk e a cidade de Mariupol, no sudeste do país. O exército da Ucrânia também afirmou que a Rússia está deslocando tropas para a região de Dnipro, localizada no centro-sul da Ucrânia. Ainda de acordo com o exército ucraniano, 4 ataques russos foram repelidos nas regiões de Donetsk e Lugansk nas últimas horas. As forças de defesa da Ucrânia teriam destruído tanques, unidades blindadas, veículos militares e sistemas de artilharia russos. A invasão russa à Ucrânia já causou um número ainda indeterminado de mortes, tanto de militares quanto de civis, em diversas regiões do país. Mais de 11 milhões de pessoas tiveram de deixar suas casas, 4 milhões e meio delas para países vizinhos. A Nova Zelândia anunciou que vai enviar um avião Hércules C-130, 50 soldados e 8 militares especializados em tarefas logísticas para trabalhar no envio e na distribuição de ajuda militar na Ucrânia. Segundo a primeira-ministra neozelandesa Jacinda Ardern, o país também investirá até 9 milhões de dólares em suporte militar e de direitos humanos. Uma remessa de 7 milhões e meio de dólares será repassada pela Nova Zelândia para o Reino Unido, a fim de que o país compre armas e munições. Até o momento, a Nova Zelândia contribuiu com 20 milhões de dólares e 67 pessoas devido à invasão russa na Ucrânia. Autoridades chinesas devem começar a aliviar o lockdown imposto aos 25 milhões de habitantes de Xangai.
a maior cidade e maior centro financeiro da China. Isso deve ocorrer ao menos em algumas regiões da cidade, apesar da alta de infecções. Xangai tem registrado um número recorde de 25 mil novos casos de coronavírus todos os dias. A medida de isolar as pessoas foi anunciada no final de março e deveria ter terminado na semana passada, mas foi estendida por tempo indeterminado. O anúncio das autoridades chinesas deve trazer alívio para boa parte da população de Xangai, onde muitas pessoas têm enfrentado dificuldades para comprar alimentos e remédios devido às 3 semanas de isolamento. Por meio de mídias sociais, críticas têm surgido contra o governo local, já que o lockdown levou parte dos habitantes a quarentenas forçadas em centros de saúde, inclusive com pais e mães sendo separados de seus filhos. Neste domingo foram registradas 39 mortes por Covid-19 no Brasil. Com isso, o número total de mortes desde o início da pandemia é de pouco mais de 661 mil. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias está em 149, o número mais baixo desde o dia 15 de janeiro. A variação é de menos 37% em comparação com os 14 dias anteriores, o que indica uma tendência de queda nas mortes por coronavírus. Os estados do Amapá, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo não registraram mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Em relação ao número de novos contágios, o Brasil teve pouco mais de 6.700, uma diminuição de 29% em relação aos 7 dias anteriores. Mais de 75% da população brasileira, ou 161 milhões de pessoas, já receberam ao menos 2 doses de vacinas contra o coronavírus. E mais de 37%, ou 80 milhões de pessoas, já receberam a dose de reforço. Outras informações você confere logo mais, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.